Glórias a Deus, aleluia, Senhor. Com muita alegria, eu quero cumprimentar a toda a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Convido aqueles que puderem, nós estamos de pé. Vamos ler a palavra no livro de Atos, Atos capítulo 17. Vamos ler versículo 22 e 23. 22 e 23. Tema da mensagem, da palavra. Um dos temas deste capítulo 17 de Atos é a pregação de Paulo no Areópago. Vamos meditar nessa palavra que começa ali no versículo 22. Assim diz a palavra do Senhor. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Amém. Fechar os nossos olhos, glorificar ao Senhor pela presença dele no nosso meio, pelos louvores que nós entoamos a ele. Amém. E que certamente ele se entronizou no nosso meio, através do nosso louvor, através da nossa glorificação. Louvamos a Ti, ó Deus, bendizemos o Teu nome, mais uma vez pela Tua presença. Meu Deus, nós Te pedimos que o Senhor, como o Senhor já nos visitou através dos louvores, venha falar através da Tua palavra, ó Deus, porque não viemos para ouvir o homem, viemos para ouvir o Senhor. Por isso, Senhor, fala conosco através da Tua palavra. Não temos nada de nós mesmos, mas a Tua palavra, ela será ministrada. Senhor, a rede será lançada. Ó Deus, e nós Te pedimos que ela venha produzir o resultado para o qual o Senhor a mandou, pois ela não volta vazia. Nós Te pedimos esta bênção em nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos estar sentados. Meus irmãos, Paulo, nesse capítulo 17 de Atos, ele está em Atenas. Atenas, capital da Grécia. E ali ele estava esperando alguns companheiros para começarem a pregar a palavra ali na Grécia. Começarem a levar o evangelho ali naquele país e naquela capital, começando pela capital Atenas. E enquanto Paulo estava ali, a palavra nos fala que ele foi espiar a terra, ele foi ver como que era aquela região. E passando pelas ruas de Atenas, nós vamos ver, nos versículos anteriores aos que nós lemos, nós vamos ver o espanto de Paulo ao ver tamanha idolatria naquela cidade. Passando por aqueles templos maravilhosos, aqueles templos suntuosos, e os atenienses, eles acreditavam, os gregos de uma forma geral, eles acreditavam em vários deuses. Então ele foi passando ali por diversos templos e vendo que apesar do povo grego ser um povo inteligente, culto, que valorizava ali o pensamento, o conhecimento, era o berço da filosofia, era o berço da cultura antiga, era um povo bonito, que valorizava o corpo, valorizava a aparência. Apesar de todo o conhecimento, deles terem os grandes pensadores da época, os grandes filósofos da época, no âmbito espiritual, na vida espiritual, eles se comportavam como crianças. E eles acreditavam em coisas absurdas. Então Paulo, que era judeu, e a formação do judeu, desde a sua meninice, é entender que ele conhece o único e verdadeiro Deus, que é Espírito e que não é necessário imagem, escultura para ser adorado, ser louvado. Para ser adorado, Deus não precisa disso, porque Ele é Espírito.
e o judeu ele conhece isso. Então Paulo, ele começa a ver ali a tamanha idolatria daquele povo. E ele vai a um lugar chamado Areópago. Esse lugar era uma pedra muito grande e ficava localizado no principal templo, na frente do principal templo de Atenas. E ali aquele lugar era o lugar que os gregos, os atenienses, usavam para se reunir, para discutir assuntos polêmicos, para julgar algumas causas também. E aquele lugar foi consolidado como tribunal de Atenas justamente porque eles acreditavam que o deus Ares, o deus da guerra, foi ali julgado pelos outros deuses pelos seus crimes. Então aquele lugar ali se tornou um tribunal, um lugar onde eles acreditavam que, como aquele Deus foi julgado pelos outros deuses, ali seria o local de se fazerem as apresentações dos assuntos polêmicos, de todo o assunto que viesse, porque a palavra também nos diz, nos versículos anteriores, que eles não se ocupavam de outra coisa, a não ser dizer e ouvir alguma novidade que vinha. Então Paulo, ele chegou ali àquele lugar, foi levado ali àquele lugar, e foi ali que ele começou a pregar a palavra do Senhor. E o panorama religioso dos gregos era o seguinte: os gregos, eles tinham 12 deuses principais e mais uma centena de outros deuses menores. Naquela época acreditava-se que a terra era chata, acreditava-se que a terra era no formato de uma moeda, e que a Grécia era o centro da terra, e que na Grécia tinha um Monte Olimpo, onde acreditava-se que ali era a morada dos deuses gregos. E como ninguém subiu no Monte Olimpo para conferir, por causa do medo, então ninguém sabia se era realmente verdade, mas eles acreditavam que ali era o local dos deuses. Então era essa a crença dos gregos. E olha só no que eles acreditavam, Então Paulo, ele passando pelos templos, ele viu várias divindades. Cada templo tinha um altar com uma imagem diferente, que era de acordo com o Deus ou com aquilo que eles concebiam ser a necessidade de cada um. Então ali se adoravam vários deuses e prestavam-se diversos cultos diferentes. Inclusive nesses cultos tinha todo tipo de coisa, desde imoralidades, sacrifícios humanos, bebida alcoólica, diante desses deuses que na maioria deles eram deuses permissivos, ou seja, deuses que tinham uma vida corrompida, segundo a própria crença deles. Inclusive Zeus, que era o principal deus, ele, segundo a crença dos gregos, tinha vários relacionamentos fora do casamento. Então ele era casado com uma deusa, segundo a crença dos gregos, e ao mesmo tempo ele se relacionava com outras mulheres. Então olha o nível de crença do povo grego. E é ali que Paulo ele chega e entende que as pessoas viviam ali daquela forma. O grego, ele não acreditava na ressurreição, porque na crença grega, a pessoa que agradasse os deuses, ou seja, a pessoa ela ia ao templo, ela fazia o culto, ela tentava de toda forma agradar aos deuses, para que, se ela agradasse aos deuses, ela seria transportada para um lugar maravilhoso que ficava na própria Grécia, que se chamava Campos Elíseos. Então a crença do grego não era na ressurreição, era que ele seria transportado para um lugar que se chamava Campos Elíseos, que ficava na própria Grécia, que era um lugar maravilhoso. Então, quando Paulo ele aparece e ele começa a falar
de um único e verdadeiro Deus causa um espanto. Porque ele falou, aproveitou da situação que ele passou, passando ele pelos templos e vendo as imagens em cada templo, os altares com as suas divindades em formatos de imagens. Ele também passou por um que estava vazio e que nesse tinha um altar sem nenhuma imagem, apenas escrito nele: ao Deus desconhecido. Porque eles criam em tantos deuses que, para não fazer injustiça com nenhum Deus, se nós esquecemos de algum, está aqui o altar para ele. Mas agora, Paulo começa a anunciar para eles o verdadeiro Deus. Ele anuncia um Deus único e verdadeiro, que havia ressuscitado dos mortos um Salvador, e que todo aquele que cresce nesse Salvador tinha vida eterna. Então ele começa a anunciar algo totalmente diferente do que aquele povo cria. Então aquilo causou ao mesmo tempo um espanto, e alguns escarneciam, e ao mesmo tempo também uma curiosidade de alguns, e queriam ouvir Paulo, tanto que vamos conferir no versículo, a partir do versículo que nós lemos, versículo 23, passando eu e vendo os vossos santuários, achei um altar que estava escrito: ao Deus desconhecido, este, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. E continuando, ele fala desse Deus, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, porque muitos daqueles deuses tinham que levava ali um alimento, levava ali um sacrifício. Mas Paulo está falando para eles o que para nós é lógico hoje, para nós é normal, faz parte da nossa vida. Para eles era novidade. Então, não é necessário ser servido por mãos de homens como necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de uma só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. E versículo 27, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. O versículo 28 diz assim, a pregação de Paulo: porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, Paulo continua, não devemos cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Esta foi então, meus irmãos, a pregação de Paulo. Ele usou o conhecimento daqueles homens gregos para levá-los ao conhecimento de Cristo, o único e verdadeiro Deus. Então, irmãos, toda essa palavra, que foi explicada até aqui, toda a cultura grega daquela época, para nós entendermos o que Paulo estava fazendo de diferente, o que Paulo veio a modificar a partir da sua pregação, mostra que nós hoje, nós temos um compromisso diante de Deus. Nós devemos agir como Paulo agiu, levando a palavra do Senhor, proclamando o único e verdadeiro Deus, porque esse Jesus é quem nos escolheu, que nos salvou. É esse Jesus que aqueles não conheciam e muitos ainda desconhecem, é que nós estamos proclamando o nome dele, proclamando a salvação dele, proclamando o verdadeiro Deus, porque há um mundo ainda hoje, uma série de pessoas que acreditam em coisas absurdas.
E mesmo com todo o conhecimento, com toda a ciência, mesmo sabendo que a Terra não é plana, há uma intenção de fazer acreditar que Jesus é apenas como mais um dos deuses daquela época. Que há uma intenção do mundo, há tentativas de desmoralizar o Senhor Jesus. Ainda, nos dias de hoje, há muitas dessas tentativas. E nós não estamos falando apenas das religiões que colocam outros intermediários entre Deus e o homem, que não seja Jesus. Porque há muitos que colocam outros como um caminho para encontrar a Deus. Mas nós não só estamos falando disso, mas há uma tentativa do mundo, de uma forma geral, de desmoralizar Jesus como o único Salvador. Nós vemos filmes, livros, filosofias que falam a respeito de Jesus, que ele teria tido um relacionamento amoroso, um relacionamento carnal com uma mulher, como o Código da Vinci, por exemplo. Filmes, livros, filosofias e até grupos dizendo que Jesus tinha outra orientação sexual que não fosse a natural. Há uma tentativa do mundo de desmoralizar Jesus como se ele fosse um dos deuses imorais daquela época, como um dos deuses gregos. Mas, meus irmãos, Jesus, ele é o único e verdadeiro Deus. Por isso que nós temos que proclamar e fazer como Paulo, com toda a coragem que ele tinha, que ele teve também a unção do Senhor e proclamou e declarou no meio de toda aquela idolatria, no berço de toda a idolatria do mundo antigo, ele declarou que somente Jesus era o único Salvador e que eles estavam na ignorância, que eles não sabiam, mas agora eles estavam sabendo. E é por isso que o versículo 30 ele vai falar isso. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e isso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Então, para eles, tudo novidade. Jesus era aquele que Deus havia destinado para julgar o mundo. E Deus deu certeza a todos aqueles que creem nele, ressuscitando dos mortos. Ou seja, eles não criam na ressurreição, não sabiam o que era a ressurreição, mas a palavra diz que alguns ficaram curiosos. E a palavra assim, no 32, e como ouviam falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam, acerca disso te ouviremos mais uma vez. Meus irmãos, nós, para finalizarmos aqui, nós estamos nesse mundo hoje igual Paulo, proclamando o único e verdadeiro Deus. Nós temos um compromisso com o Senhor, de falar que há um Deus que está perto de nós. Um Deus que está longe de ser igual aqueles deuses permissivos. Ao contrário, esse Deus que nós conhecemos é que nos libertou das nossas permissividades, daquilo que nós pensávamos assim, não tem nada a ver, mas que estava nos levando para a morte. Porque Provérbios diz que há caminhos que para o homem parecem bons, mas que são caminhos de morte. E o Senhor, esse Deus, esse único Deus e verdadeiro que nós conhecemos, Ele nos libertou desses caminhos de morte e nos trouxe para a vida. Ele que através da sua palavra nos dá conhecimento para sermos libertos da ignorância, do misticismo, da idolatria, da prostituição, dos vícios. E nós vamos pregar, como Paulo pregou, a nossa experiência deste Deus. Este Deus que me libertou, que te libertou.
Este Deus. E muitos vão crer por causa do testemunho de uma igreja. Porque o homem sozinho, Paulo ali sozinho, seus companheiros nem tinham chegado ainda, um homem sozinho, ele começou a proclamar ali o Evangelho. Meus irmãos, o resultado diz que hoje 98% da Grécia é um país cristão. Começou ali naquela pregação. E através do poder que foi investido por Deus em Paulo, e através do poder que Deus investiu em nós, sua igreja, nós vamos pregar, e esse testemunho vai salvar vidas. Esse testemunho dessa palavra, porque é uma igreja hoje que vive a palavra. Homens e mulheres que dão um testemunho que certamente vai acontecer como aconteceu ali com Paulo. Todavia, no versículo 34, todavia, chegando alguns varões a ele, creram, entre os quais estava Dionísio, o Areopagita, ou seja, ele era funcionário ali do Areópago, e uma mulher por nome Dâmaris, e com eles outros. Só por curiosidade, Dionísio, este homem tinha esse nome, certamente porque a sua mãe era devota de um deus, que era chamado Dionísio. Era o deus do vinho e dos prazeres. Era um deus totalmente corrompido. Mas agora, o próprio Dionísio, ele entendeu, não é mais esse Deus que eu quero servir. Não é mais essa vida que eu quero ter. Agora eu quero conhecer esse único e verdadeiro Deus. Ele entendeu pela palavra de Paulo, pela palavra do Senhor, que era esse agora o sentido que ele deveria andar. Era esse o caminho, a verdade e a vida. Era esse Jesus que preencheu a nossa vida e que muitos e muitos vão crer através do nosso testemunho, da nossa experiência. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos louvar ao Senhor, vamos cantar ao Senhor louvor, porque nós temos essa alegria de conhecermos o único e verdadeiro Deus na nossa vida, o único e verdadeiro Salvador Jesus.